Olá, este trabalho é relativo à disciplina de Controle Digital do curso de Engenharia Mecatrônica do Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais. O grupo é composto por Gustavo Conegundes, Paulo Vitor e Ronaldo de Souza Dornas. A agenda da apresentação segue rigorosamente o sumário mostrado em tela. A escolha do grupo pelo controle de um elevador se dá pela sua ampla utilização no âmbito residencial e industrial, e o seu uso controlado permite ao usuário o deslocamento de massa sem que este exerça esforço. Deste modo, além de tornar a elevação menos enfadonha, menos cansativa, também permite o transporte com maior eficiência e segurança, além de poder alcançar níveis de altura sem que o seu uso seria extremamente difícil de se atingir meramente com esforço humano. E apesar deste tipo de mecanismo ser relativamente antigo, nota-se que ele pode ser melhorado, principalmente do ponto de vista da diminuição do overshoot, quando analisado o controle de posição. O modelo escolhido possui três elementos principais: um motor elétrico como atuador, contrapeso e a carga a ser transportada. A carga e o contrapeso do motor elétrico estão conectados por cabo de aço. No modelo em questão, o contrapeso utilizado representa de 40 a 50% da carga máxima do elevador, e a força associada a esse contrapeso é exercida pelo motor elétrico. Este sistema pode ser notado como um sistema CISO. Isto porque ele possui unicamente uma entrada e uma saída. Sou o Paulo e vou apresentar agora a modelagem do sistema. Nós temos que elevadores tradicionais são compostos por um motor elétrico, uma carga e um contrapeso erguidos por um cabo de aço. Nessa configuração, o motor atua como uma polia, e a carga resultante que ele realmente tem que tracionar é a diferença entre o contrapeso e a carga do elevador, o que justifica a utilização deste contrapeso. A carga máxima que foi estipulada para o nosso elevador será de 200 kg. Usualmente é utilizado o contrapeso de metade do valor da carga máxima, então o nosso contrapeso terá o valor de 100 kg. Nosso ponto de operação será de 1 metro, teremos um overshoot de 5% e um tempo de acomodação de 6 segundos na dinâmica desejada do sistema. Nessa configuração aqui, nós temos o circuito de armadura, que é composto por uma tensão de entrada, uma resistência de armadura, uma indutância de armadura e a tensão de armadura. A tensão de armadura, por si só, relaciona-se com a velocidade angular do motor associada à constante de controle eletromotriz. Já a corrente de armadura pode ser encontrada pelo torque que o motor gera dividido pela constante de torque. Aplicando a lei de Kirchhoff, chegamos a essa relação que faz a ponte entre a tensão de entrada e os demais componentes, a indutância, resistência e a velocidade angular do motor. Nós temos na parte da dinâmica mecânica a segunda lei de Newton para movimentos rotacionais, onde temos o momento de inércia multiplicado pela aceleração angular é igual ao somatório de todos os torques. No caso, temos o torque do motor subtraído pelo contratorque gerado pelo atrito. Esse atrito é dado pelo coeficiente de atrito viscoso multiplicado pela rotação do motor. Utilizando esse termo aqui, isolando ele e aplicando na equação de corrente de armadura, chegamos a essa relação, que relaciona a corrente de armadura com a dinâmica mecânica. E pegando essa dinâmica mecânica e associando a equação da dinâmica elétrica, aplicando também a transformada de Laplace, chegamos a este equacionamento, onde iremos isolar o θ dividido pelo VA, que é a saída pela entrada, chegando à função de transferência que aqui se segue. Essa função de transferência tem como parâmetros o momento de inércia do motor, coeficiente de atrito viscoso, constante contra-eletromotriz,
constante torque, resistência elétrica da armadura e indutância elétrica do circuito de armadura. Temos aqui também a massa do contrapeso, que no caso é de 100 kg. Só que inicialmente ela não vai entrar nessa dinâmica, porque o contrapeso, a carga resultante que o elevador vai ter que entrar no nosso sistema como uma perturbação. Aqui temos o diagrama de blocos do Simulink, onde temos uma tensão de entrada aplicada gera um torque multiplicado por um ganho, e o mesmo é subtraído pela carga que o elevador de fato está tracionando. Essa carga é dada pelo peso menos o contrapeso. Perdão. O contrapeso, no caso, é de 100 kg. Multiplicando pela gravidade e pelo raio, chegamos ao contratorque. Esse torque líquido vai realizar a dinâmica do sistema da rotação. No caso aqui temos a dinâmica mecânica saindo a velocidade angular do motor. Ao multiplicarmos pelo raio da polia, chegamos à velocidade linear tangencial do motor. E, por fim, colocando um integrador no final, chegamos à saída, que é a posição linear do elevador ou a altura. Esse sistema, por si só, ele é instável. No caso do controle de velocidade, ele é estável em malha aberta. Porém, como no controle de posição existe esse integrador aqui no final, um polo em zero é adicionado e o sistema se torna instável. Agora iremos falar sobre a malha fechada do sistema. Primeiro, é necessário passar a função de transferência do sistema para o tempo discreto. Como se obtém o tempo de amostragem do sistema pela análise do diagrama de Bode? Primeiro, deve-se obter a frequência de corte, frequência essa que é obtida pela análise do decaimento de 3 dB, e em seguida, utilizando-se da fórmula tempo de amostragem é igual a 1 dividido por 10 vezes a frequência de corte, obtém-se que o tempo de amostragem é igual a 0,06 segundos. Em seguida, é possível discretizar o modelo utilizando da função C2D no MATLAB. A função de transferência obtida é possível observar no slide. Para se projetar um controlador PD backwards, deve-se adicionar um polo e um zero ao sistema, sendo um polo obrigatoriamente em zero e um zero dentro do círculo unitário. Utilizando-se da função SISU2 do MATLAB e da ferramenta RootLox Editor, adiciona-se o polo em zero e o zero que deve ser adicionado calcula-se que deve ser colocado na posição 0.8. No slide é possível ver a função de transferência do controlador. Esse controlador PD tem como dados o ganho proporcional Kp de 11.3 e ganho derivativo Kd de 2.7. Nesse slide é possível observar a simulação gráfica da malha fechada do sistema com o controlador PD backwards. Observa-se que o sistema atendeu às especificações de desempenho. Teve um tempo de acomodação de 4,74 segundos e não possui overshoot, algo que, ao se pensar em um elevador, é bastante importante. Para ser feito um sistema com realimentação de estados observado, primeiro é necessário passar o sistema para o espaço de estados, obviamente. Utilizando-se do MATLAB e sabendo que o tempo de amostragem é de 0,06 segundos, foram encontradas as matrizes características do sistema A, B, C e D, como as vistas no slide. A partir dessas matrizes é possível encontrar as matrizes de controlabilidade e observabilidade. Essas matrizes também podem ser observadas no slide. Para que um sistema seja tanto controlável quanto observável, ele deve ter posto n de mesmo valor. Como é possível ver, ambas as matrizes possuem posto n igual a 3. Logo, o sistema é tanto controlável quanto observável. Para o projeto de controlador, projeta-se um ganho K por meio da alocação de polos. Inicialmente, coloca-se os primeiros polos que podem ser observados no slide. Mas, como para aumentar a robustez do sistema, deseja que ele possua ação integral, é necessário adicionar um quarto polo. Foi definido que o quarto polo estaria próximo de zero. Logo, os polos do sistema ficaram 0,7667 mais 0,3212 imaginário, 0,7667 menos 0,3212
32212 imaginário, 0.9964 e 0.0001. Utilizando-se da função place do MATLAB, calcula-se o ganho estático K. A matriz desse ganho pode ser vista no slide. Para o projeto do observador, é necessário encontrar o ganho L deste observador. Sabe-se que os polos devem ser 10 vezes maiores do que os polos do sistema, logo encontra-se os polos que podem ser observados no slide. Utilizando-se da função place do MATLAB para facilitar os cálculos, encontra-se o valor do ganho L, que pode ser observado no slide. Após serem obtidos os ganhos do sistema e do observador, é montado no Simulink o diagrama de blocos do modelo. Esse diagrama pode ser observado no slide. Sendo feita a simulação do sistema com realimentação de estados com observador, simulação essa que é possível observar no slide, encontra-se que atendeu muito bem as especificações de desempenho, estabilizando em 4,26 segundos e sem overshoot. Para fins de comparação, pegou ambos os dados das especificações de desempenho das malhas fechadas e os colocou numa tabela, comparando esses dados com os para a malha fechada desejada. Notou-se que ambos os controladores atenderam com folga as especificações de desempenho, mas o sistema com realimentação de estados observado é mais rápido. Outro meio de se verificar o desempenho das malhas fechadas é fazendo-se uma análise quantitativa por meio do índice RMSE. Por meio desse índice, nota-se que, assim como na análise gráfica, o sistema por realimentação de estados apresentou um desempenho superior, quando comparado à malha fechada com o controlador PD backwards. Para uma análise no domínio da frequência, utiliza-se das funções de sensibilidade e sensibilidade complementar, que podem ser vistas no slide. Nesse slide é possível ver o diagrama de Bode de ambas as malhas para sensibilidade. Nesse slide é possível ver o diagrama de Bode de ambas as malhas para sensibilidade complementar. Como é possível notar, ambas as malhas possuíram um desempenho idêntico para a sensibilidade complementar. As funções sensibilidade e sensibilidade complementar evidenciam o comportamento do sistema em regime permanente perante ruídos e perturbações. Podemos ver que perante ruídos, ambos sistemas se mostram com respostas próximas, com os controladores PD backwards em espaço de estados tendo uma resposta em frequências idênticas. Porém, perante a perturbações, o controlador em espaço de estados mostra muito mais robustez, graças à ação do controle integral existente. Com base nos resultados apresentados anteriormente, tanto quantitativamente quanto qualitativamente, o sistema de realimentação de estados observado possui desempenho superior ao da malha fechada com controlador PD backwards. Além disso, o sistema de espaço de estados ele também possui desempenho superior ao da malha fechada com controlador PD backwards. O sistema de espaço de estados possui melhor desempenho quando analisado também a rejeição da perturbação. E isso denota a ele robustez do ponto de vista de controlabilidade. Isso pode ser visto através da análise da sensibilidade e da sensibilidade complementar. Nota-se então que ambos controladores possuíram resultado bem positivo e, apesar disso, o controlador por espaço de estados apresentou melhor resultado. Obrigado. Com base nos resultados apresentados anteriormente,